Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da LASEP. Dessa vez nós vamos estar refletindo sobre esse artigo nomeado Enfermagem em Saúde Pública no Monitoramento do NIRMIS Materno. As informações foram tiradas desse artigo, envolvendo reflexões da teoria de enfermagem de Florence. O começo do artigo diz já sobre que o Sistema Único de Saúde ele é considerado o ambiente mais significativo para a geração e experimentação de novos conhecimentos, porque ele é a porta de entrada da saúde, né, brasileira. Então, é nele que é possível realizar tudo aquilo que já foi proposto uma vez pelos enfermeiros e nele que é possível fazer essa experimentação das teorias, provar o que é certo, o que é errado, e essas tecnologias que podem ser construídas. Nisso, a atuação do enfermeiro vem sendo como um planejamento e oferecimento de resposta às necessidades de saúde daquele povo, daquela vida das pessoas que estão utilizando-se do SUS, tendo como base a sistematização da assistência de enfermagem, pois é nela que temos uma ampla organização do trabalho de enfermagem, que é realizado através dos postos de saúde, dos hospitais e por aí vai. Essa atuação do enfermeiro não é uma atuação de forma desorganizada, é uma atuação baseada em evidências que segue uma organização lógica proposta uma vez por Florence Nightingale, que mostra sobre os múltiplos aspectos que envolvem a recuperação dos doentes. Então, não é apenas alguma coisa que ele vai fazer ali, ou uma outra coisa separada, que vai fazer com que tenha essa recuperação, mas sim vários fatores. E isso se dá através da aplicação dos princípios científicos no cuidado. Então, não é cuidar de qualquer jeito, é cuidar de forma científica e baseada em evidências. Nisso, nós temos o NIRMI materno, pois é um caso de morbidade materna, em que a mulher ela sobrevive a complicações graves durante a gestação, parto ou puerpério, todo esse período que acontece com ela. E esse monitoramento ele vai estar estabelecido como fonte de informações para identificação de fragilidades e geração de ações para redução dessa mortalidade materna que acaba acontecendo devido a essas condições que as mulheres elas são integradas nessas complicações graves durante gestação, parto e puerpério. O método do trabalho ele busca identificar a teoria de enfermagem de Florence e fazer uma análise do que é falado na teoria e do que realmente é posto na monitorização desse NIRMIS. Aqui nós temos um quadro feito pelas autoras do artigo, que diz, né, o metaparadigma ali proposto por Florence, a teoria da Florence e esse aspecto do monitoramento do NIRMIS materno. No que diz respeito à saúde, é falado na teoria de Florence que a valorização do indivíduo como um ser potencialmente capaz de recuperar-se com base nas boas condições individuais e ambientais. Então a saúde, ela compreende toda essa valorização do ser e toda essa base para que ele tenha boas condições de saúde, através do ambiente, através de coisas que ele mesmo faça que o cause bem. E dessa maneira, a gestação é considerada um fato fisiológico no contexto de saúde, que na sua totalidade, quase em sua totalidade, perdão, possui um desfecho positivo, que nesse caso é o parto, é o nascimento daquele bebê e, sobretudo, em condições mínimas forem atendidas. Então, essas condições é essa base que Florence tinha dito já. Então, a gente identificando essas boas condições para a mulher ter o seu filho, para a mulher ter aquele bebê, a gente já está contribuindo para a saúde daquela mulher. A doença, né? A natureza dá indícios para que haja recuperação desses doentes. E isso, aplicado na morbidade materna, que compreende-se como qualquer condição de saúde atribuída e ou agravada pela gravidez e parto, que tem impacto negativo no bem-estar da mulher. Então, essa natureza, ela vai dar esses indícios através de condições que a mulher vai passar durante esse período de gravidez e parto,
que vai fazer com que o bem-estar dela não seja completo, porque ela vai passar por situações como eclâmpsia, choque hemorrágico pós-parto, que vão ser caracterizados como NIRMIS, que vão ser caracterizados como aqui vem falando, como essa sobrevivência de complicações graves, que poderiam ter sido piores, como a fatalidade, mas que foi contornado, mas que conseguiu-se manter ali a vida tanto da mãe quanto do bebê. Com relação ao profissional de enfermagem, os resultados juntos aos serviços de saúde dependem do grau de conhecimento do enfermeiro, visto que a qualidade da assistência influencia os resultados para os pacientes. Então, aquele enfermeiro que ele é capacitado para estar fazendo aquelas ações que ele está fazendo, ele garante que os resultados dos pacientes sempre sejam positivos. Não posso falar que em sua totalidade vão ser positivos, mas que o conhecimento daquele enfermeiro e da forma que ele atua vai garantir resultados positivos para aquele paciente que ele está atuando, por conta do conhecimento e do grau de conhecimento dele. E esse monitoramento dos casos graves de morbidade, como o NIRMIS, proporciona a informação necessária para interferir na rede de atenção e qualificá-la. Então, quando o enfermeiro capacitado, com grau de conhecimento elevado, ele identifica casos de NIRMIS acontecendo com mulheres grávidas após o parto, no momento do puerpério, ele poderá, a partir daquela informação, ele poderá transformar aquilo numa forma de aquilo não acontecer mais. Criar mecanismos para que aquela forma não seja mais um sofrimento para aquela mãe, para aquela família ali representada. E o ambiente, ele vem com a forma de promover ambientes limpos, arejados, com atenção específica e detalhada, pois a gente sabe a importância do ambiente para a saúde do homem, da mulher, da criança, do idoso. E nisso, a atenção à gestação e ao parto, inúmeros são os ambientes nos quais o paciente recebe atenção à sua condição, e nisso, os fatores ambientais, eles podem construir uma fonte de bem-estar e acolhimento, ou uma fonte de descontinuidade e indiferença. Como acontece muitas vezes, das mulheres elas terem um local individual, um local em que elas podem estar ali com a sua família, com o seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, está ali de uma forma ambiental boa para ela, num ambiente em que a luz está mais clara, que a luz está mais baixa, em que tem um aroma mais agradável para aquela mulher, mas também a gente tem um contraponto de momentos em que aquela mulher pós-parto, durante a gestação, ela está passando por um momento de agressão ali com o corpo dela. Um momento em que, na hora do parto, ela não pode escolher o que ela quer. Um momento em que, no pós-parto, ela se junta com pessoas que ela nunca viu na vida dela e aquilo se transforma numa condição desumana para ela, no sentido de humilhações que ela pode estar passando naquele momento. Então, o ambiente, ele influencia nesse bem-estar. E é necessário que o enfermeiro, ele tenha o olhar voltado para isso. O olhar voltado para a saúde daquela paciente, para a doença daquela paciente, aquelas comorbidades que ela está passando, de buscar o conhecimento e, principalmente, identificar coisas no ambiente e que podem ser mudadas, e que podem trazer uma boa fonte de bem-estar para aquela mulher, para aquela família, para aquele bebê, trazendo um conforto completo para aquela pessoa. Então, após a trajetória de ponderação, reitera-se que a atuação específica do profissional enfermeiro dessa integração inclui, de maneira ampliada, tanto na esfera individual como coletiva, a saúde, a doença, a enfermagem e o ambiente. Então, a finalização do artigo, ela traz isso, de que do papel verdadeiro do enfermeiro, dessa atuação específica do enfermeiro, que só a gente pode ter, que só a gente tem esse olhar, e a gente deve ter esse olhar, com uma competência das nossas atribuições como enfermeiros, da gente identificar o que pode vir a ser uma morbidade materna, condições em que aquela mulher está passando, que aquela família está passando, que a gente consiga contornar, que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dela.
Aqui está a referência do artigo, certo? E muito obrigada por estarem acompanhando a gente. Continue nos seguindo nas redes sociais, que sempre estamos colocando coisas novas. E caso precise falar um contato mais direto com a gente, temos também no Instagram, né? Na DM do Instagram, mas também nós temos no nosso e-mail. E é isso, gente. Muito obrigada e até uma próxima.